E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é André Turquelo e eu venho dar sequência aos vídeos que eu venho trabalhando aqui sobre o Google Planilhas e seguimos na função C. Em outros vídeos aqui no canal, eu já trabalhei a função C na sua forma mais usual, que é dependendo de uma condição, ele retorna um texto, se é geralmente quando a gente usa muito na educação, é se a média for maior que 7, maior ou igual a 7, aprovado, se não reprovado. Mas já trabalhamos também as funções e ou, né? Que pode ser muito interessante também, porque ele te dá uma condição a partir de mais de um fator, né? A gente trabalhou, então fica a dica para que vocês procurem aqui pesquisa. E hoje a gente vai fazer mais um trabalho com a função C, que é fórmulas. Dependendo de uma situação, ele pode somar, multiplicar, dividir, então ele pode te dar um resultado. Isso pode ser muito importante, muito usado novamente, né, dentro do seu contexto. Então não vou trazer aqui para uma situação específica, mas obviamente sempre do lado da educação. E aí uma situação que eu pensei, uma situação hipotética, digamos que a frequência que os alunos têm a média, e digamos que quero dar um bônus para o aluno que teve uma frequência maior que 75%. É só um caso, um exemplo, né? Então eu posso dar um ponto a mais na média, né? Caso esse aluno tenha mais do que 80. Só que eu não quero olhar cada um e fazer. Eu não posso somar todas as médias, porque eu não sei se a frequência de todos os alunos vão ser mais do que 75% ou mais do que 80%, por exemplo. Então, eu quero que a tecnologia me ajude para que eu seja mais produtivo, então que ele já faça automático a partir do momento que ele pega a frequência e já soma na média, ou não soma, né? Pode diminuir, mas pode não diminuir, pode deixar igual. Então, vamos ao que interessa, vamos mostrar como fazer isso. Então, eu quero fazer a função C, sempre que eu vou começar uma função eu uso o igual, né? Igual a C. Abro parênteses, o que, que eu quero? Eu quero que se a frequência, então aqui que o F3, eu vou selecionar aqui o F3, se F3 for maior ou igual a 75, ele vai fazer um cálculo para mim, né? Então eu não vou abrir aspas duplas, que nem eu abro quando eu coloco um texto. Então, se isso for positivo, ele vai me calcular. Então, o que, que ele vai me calcular? Esse E3 aqui, mais um. Eu vou dar um ponto na média. Beleza. Caso contrário, caso a frequência não seja maior ou igual a 75, não vai acontecer nada, vai seguir a média do aluno. Então, eu vou deixar o E3. Vou colocar ali E3. Feita a nossa fórmula, vocês entenderam? Então, eu poderia colocar E3 menos um, né? Eu poderia diminuir essa média dele, mas eu não quero diminuir. Então, vai muito do meu contexto. Posso usar isso não só na educação como fora. Fecho o parênteses tranquilamente, dou Enter e ok. Ele aumentou aqui a média, né? Aumentou um ponto porque a frequência foi maior. Deixa eu baixar aqui todos, né? Eu vou arrastar todos para dar o cálculo. Ó, aqui aumentou também, era 8,33, foi 9,33. Esse daqui também aumentou, era 5, foi para 6. Esse aqui também era porque é maior ou igual. Somente esse aqui não aumentou, era 9, ficou 9, porque a frequência foi 70. E esse aqui que era 6 ficou 6, porque a frequência é 50. Então, eu poderia colocar aqui média final, em vez de situação, poderia colocar aqui média final após o meu cálculo dentro da frequência. Então, vocês entenderam como isso pode ser muito interessante. Então, fica a dica, isso pode ser usado em qualquer situação. É mais uma prática, uma boa prática do uso do Google Planilhas no nosso dia a dia. Essa era a dica, um grande abraço.